Sabia que há uma forma de fazer crescer mais o seu dinheiro com menos esforço? Einstein definiu-o como a oitava maravilha do mundo e no mais recente episódio do podcast Manibar vou explicar-lhe tudo sobre os famosos juros compostos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Money! Here we go. $100 million. The dollar is our god! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Desculpem lá, mas eu tenho de começar o episódio a agradecer. É que o podcast Manibar foi o segundo podcast mais partilhado no iTunes a nível nacional em 2022. Isto entre todos os podcasts a nível nacional. Sem estarmos associados a nenhum grupo de mídia, a falar de um assunto que é muitas vezes visto como de cinzento ou desinteressante, e permitam-me este momento de felicidade e realmente é um feito. Quando eu resolvi criar este podcast, estava longe de achar o sucesso que iria ter e quero agradecer a todos que estão desse lado, a si que está a ouvir, por confiar as suas viagens, os seus momentos quando está a preparar a casa, quando está a correr, a fazer exercício. Quero agradecer por estar desse lado, por ter tornado o podcast Manibar uma das grandes referências de finanças pessoais. Fomos o primeiro podcast de finanças pessoais em Portugal e somos um dos mais ouvidos a nível nacional e de facto vocês são incríveis. E agora, se enviarem este episódio a 7 pessoas, vão ficar milionários. Por isso, não quebrem a corrente. Estou a brincar e tenham calma. Que isto aqui não há taretas, embora, meus amigos, seja mais provável ficarem milionários a ouvirem este podcast do que a ouvirem outras coisas. E que tipo de coisas? Não faço ideia, porque eu não sei o que é que vocês andam para aí a ouvir. E a verdade é que se têm ouvido os episódios mais recentes, sabem também, nomeadamente se nos têm acompanhado nas nossas redes sociais, que abrimos as inscrições do curso de Zero à Liberdade Financeira 2.0, ou seja, já estão aí abertas as vagas por pouco tempo para a nova turma do curso de Finanças Pessoais mais completo que alguma vez disponibilizámos e que tem muitos conteúdos que vão ajudá-lo, que a vão ajudar a acelerar ainda mais os seus resultados. E no fundo este é um curso para todas aquelas pessoas que querem elevar a sua vida financeira a um novo patamar e para todas aquelas pessoas que querem perceber como pôr o dinheiro a trabalhar para si, que querem começar a investir, mas não fazem ideia por onde se iniciar, para todas aquelas pessoas que querem ser financeiramente livres para fazer o que gostam e para todas aquelas pessoas que querem finalmente entender o que é isto dos óculos da riqueza. E não é necessário ter formação antes. Este curso está desenhado para que qualquer pessoa do zero, a partir do zero, consiga implementar uma estratégia de investimento adequada a si, aos seus objetivos, e temos aulas, videoaulas, webinars ao vivo, acesso a uma comunidade de pessoas que partilham os mesmos objetivos, aulas bónus de análise de ações com especialistas, ferramentas novas. É muito mais do que um curso, é um verdadeiro transformador de vidas e como eu tenho partilhado até vários testemunhos de muitos alunos que vão mandando o seu feedback com as suas transformações, de facto, nós sabemos que temos um programa transformador e vários alunos que hoje, que não sabiam rigorosamente nada e que hoje têm carteiras de investimento, que mudaram de vida, que mais do que duplicaram os seus rendimentos com os ensinamentos, famílias inteiras que nos dias de hoje já estão envolvidas na definição de objetivos. Portanto, se quer fazer parte desta nova turma do curso Zero à Liberdade Financeira 2.0, já sabe, tem um link na descrição deste episódio, deste podcast, e vai ser mais um momento transformador para este grupo de pessoas que vão iniciar 2023, de facto, num novo patamar. E hoje, meus amigos, vamos falar de uma das maravilhas que mais gosto nos investimentos. Vamos falar de juros compostos. Juros compostos. Einstein definiu como a oitava maravilha do mundo. Eu costumo dizer que é o fermento dos investimentos,
Afinal, o que é isto dos juros compostos? E embora já tenha dedicado há muito tempo, não vos vou fazer isso, não vou cantar. Embora já tenha falado aqui já há algum tempo num episódio sobre juros compostos não são mais do que o efeito de cálculo de juros sobre juros, ou também são conhecidos como o efeito de capitalização. E eu vou usar um exemplo que eu costumo usar para explicar mais ou menos como é que funciona este efeito de capitalização, os juros compostos ao contrário dos juros simples. Vou usar aqui como exemplo uma taxa de 5% e fixem sobretudo em compreender o conceito e não ficarem ali presos de onde é que eu arranjo uma rentabilidade de 5%. É muito importante que entendam sobretudo o conceito. E quando nós pegamos aqui na fórmula, imaginando que temos 1000 € de investimento e que vamos investir esse dinheiro com uma rentabilidade de 5%, a fórmula será no primeiro ano. Estes 1000 € com uma taxa de 5% significa que ao final do primeiro ano o retorno foi de 1050 €. No segundo ano, em vez de estarmos a fazer o cálculo sobre 1000 €, vamos fazer sobre 1050 €. Portanto, sobre os 1050 € vão incidir 5%, o que significa que passaríamos a ter 1102,50 €. No terceiro ano, em vez de incidirmos sobre os 1000 € iniciais, vamos incidir os 5% sobre 1102,50 €, ou seja, neste caso, ao final do terceiro ano, já iríamos com 1157,60 €. E isto é toda uma magia a acontecer, é o tal pozinho mágico, o efeito de capitalização, o efeito de juros sobre juros, que muitas vezes gera alguma confusão, porque perguntam, mas Bárbara, qual é que é o produto, onde é que eu invisto para conseguir beneficiar deste tal efeito de capitalização? E é bom que entendam que este é um efeito de capitalização, não é necessariamente um produto. E nós podemos beneficiar, já vou explicar deste efeito de uma forma, digamos que quase mais automática e outra manual. O efeito de capitalização significa, no fundo, reinvestir o dinheiro dos nossos rendimentos. E eu vou repetir o que já tinha dito, e eu sei que algumas pessoas que chegaram são novas, são novos, e se é novo, se é nova, antes de mais seja bem-vindo ao Money Bar. Aqui a recomendação que eu faço é que depois deste episódio, se começou por este episódio, que volte ao início. E voltando ao início, até vai possivelmente vai ouvir novamente falar sobre o efeito de capitalização, sobre os juros compostos, porque de facto este é um conceito de base em termos de literacia e educação financeira que nunca ninguém te explicou na escola, mas quando nós falamos de investimentos é fundamental que nós consigamos entender este conceito. Então, mas vamos imaginar aqui um caso em que nós temos uma ação de uma determinada empresa que nos pagou um dividendo, sendo que um dividendo é a distribuição de uma parcela do lucro da empresa. E tenho também aqui episódios dedicados só aos dividendos, mas se é-vos colocado um dividendo, portanto vocês tinham ações e recebem 50 € de dividendos. Se vocês pegam nesses dividendos, nesses 50 € e se forem jantar fora, gastam o dinheiro da rentabilidade dessa ação. Agora, se reinvestirem, estão aqui a fazer o efeito de capitalização, porque estão a reinvestir um ganho, não foi o vosso capital. E esta é a maravilha de termos o dinheiro investido, é que o dinheiro trabalha para nós. E nós podemos começar com 1000 € e ao final de um tempo já temos 1300, em que 300 não foi o capital que nós colocámos, foi o próprio dinheiro que gerou dinheiro. E quanto mais dinheiro nós reinvestirmos, maior o efeito de capitalização. É um efeito de bola de neve positivos. E isto é maravilhoso. Portanto, para aquelas pessoas que têm dúvidas, mas será que isto dos juros compostos são bons ou maus? Quando falamos de poupanças e investimentos, o efeito de capitalização, ou seja, os juros compostos, são definitivamente uma coisa boa. Como investidor, os juros compostos são a maneira mais rápida de aumentar o seu dinheiro com menos esforço. Se olharmos aqui para um longo prazo e colocarmos uma quantia de dinheiro
investido ao longo de 25, 30 anos, mesmo que ela seja pequena, podemos começar com pouco dinheiro e vamos acabar com muito dinheiro, porque basicamente o efeito de capitalização vai ter aqui um momento de crescimento exponencial. Quanto mais tempo nós tivermos o nosso dinheiro investido, maior o efeito de bola de neve. Ora, o fazer um investimento num determinado instrumento financeiro, beneficiando do efeito de capitalização e deixá-lo sozinho, ou seja, faça um único investimento, põe 1.000 euros, 5.000 euros, 10.000, 100.000, seja qual for o montante, e ele mantém-se investido, está sempre a reinvestir e eu nunca mais mexo. De facto, os juros compostos vão funcionar aqui, devagarinho, mas vão funcionar. Mas se além do montante inicial nós formos reinvestindo, o retorno vai sendo cada vez maior. Ou seja, é importante que todos nós tenhamos a consciência de que termos o hábito de poupar e investir e contribuir constantemente para todos os momentos em que tenhamos a oportunidade de investir é fundamental para conseguirmos que esta bola de neve dos investimentos, para que este dinheiro trabalhe cada vez mais para nós. E é por isso que precisamos de poupar e investir de forma aborrecidamente consistente. E eu estou a dizer propositadamente aborrecidamente, porque às vezes tentamos tornar esta parte mais sexy, mas de facto para usufruirmos dos juros compostos, para usufruirmos do efeito de capitalização, o mais importante é termos o tempo a trabalhar para nós. Poupar e investir de forma consistente ao longo do tempo. E os investidores de longo prazo, bem-sucedidos, não deixam os juros compostos escaparem. Eu não deixo os juros compostos escaparem. Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, também não deixa escapar este efeito de capitalização. Nem nenhum investidor que queira pôr o dinheiro a trabalhar para si e deixar o tempo ser usado a seu favor para multiplicar o dinheiro, vai deixar de usufruir deste efeito de capitalização. E eu gostava de trazer aqui outra reflexão. Então, mas e quando pedimos dinheiro emprestado? Ora, aqui está uma bela visão. E um ponto que eu ainda não tinha mencionado. É que se nós devemos dinheiro, também podemos ter o efeito de capitalização, mas negativamente. Ou seja, pode funcionar contra nós. Embora haja alguns tipos de dívida de empréstimos que utilizam uma base de juros simples, há outros tipos de dívida, como por exemplo, dívida de cartão de crédito, que usam os juros compostos. E assim acaba por levar consigo agarradas dívidas de cartão de crédito de mês para mês, imaginando que não tem pagamento a 100% e tem pagamento faseado. E isto é perfeitamente notório, sobretudo quando temos situações de pagamento mínimos, porque leva as dívidas de um mês para o outro, já que não vai cobrar apenas os juros sobre as suas compras mais recentes, mas também os juros sobre os juros cobrados nos meses anteriores. E isto pode aumentar rapidamente, criando um efeito de bola de neve negativo que a pode engolir financeiramente. Por isso é que no cartão de crédito nunca, repito, nunca deve optar pelo pagamento mínimo, porque mesmo numa dívida pequena pode levar uma vida a liquidar. Eu tenho visto inúmeros casos isto acontecer, mas isso vou deixar para outro episódio. Portanto, agora que já sabe o que é o efeito de capitalização e quando falamos de dívida ele pode ser negativo, mas quando falamos dos nossos investimentos ele é altamente positivo, e eu já sei, meus amigos que estão aí a perguntar, está bem, Bárbara, mas e onde? Onde? Eu agora vou-vos dizer alguns instrumentos que fazem este reinvestimento de forma automática, em que não se tem que preocupar. Dizendo, e disclaimer, nada do que eu estou aqui a partilhar constitui qualquer recomendação de investimento. Isto é um momento de educação, literacia financeira e que vocês devem fazer a vossa análise. Sempre. Para quem está a olhar para o longo prazo, existem um conjunto de instrumentos, existem imensos, mas eu vou partilhar aqui alguns instrumentos financeiros que contam com este efeito de capitalização automática. Ou seja, eu coloco o meu dinheiro, invisto o meu dinheiro e ele fica a reinvestir o dinheiro, quer eu faça reforço ou quer eu mantenha o dinheiro ao longo do tempo. Exemplo, temos os certificados da Forro. São um dos instrumentos de capital garantido, dívida do Estado, onde eu coloco o meu dinheiro e ele faz o efeito de capitalização automático. Os planos poupança-reforma, quer sob a forma de seguros, quer sob a forma de fundos de investimento. Atenção, os riscos são diferentes e recomendo que
ouçam um episódio em que eu falo sobre isso. Também tem o meu livro que se chama Ponha o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si, que é um best-seller também deste ano de 2022, em que eu explico de forma detalhada os diferentes riscos. Não é para irem para aí, seja qualquer PPR. Não, é preciso critério, é preciso entender o que faça sentido para si. Mas são instrumentos que fazem o efeito de capitalização, os juros compostos de forma automática. Depois, temos fundos de investimento que reinvestem e fazem o efeito de capitalização. É importante saber, antes de subscrever, se os fundos de investimentos distribuem dividendos ou se reinvestem, porque se reinvestem, beneficiam aqui do efeito de capitalização. Temos também ETFs, que são Exchange Trade Funds, são fundos negociados em bolsa como ação e que replicam a evolução do índice de referência. Mas atenção, só os ETFs de acumulação fazem o efeito de capitalização. Bárbara, não percebi nada do que é este instrumento. Então, literacia financeira, meus amigos, não é para ir investir, é, antes disto, literacia financeira, entender. Estou a dar aqui alguns exemplos. Por oposição, deixar aqui nota dos que não fazem de forma automática. Claro que há muitos mais, só estou a dar aqui alguns pequenos exemplos, mas que nós podemos fazê-lo de forma manual, porque vocês já sabem que quando eu reinvisto os meus ganhos, eu beneficio na mesma do efeito de capitalização. Ações que distribuem dividendos. As ações distribuindo os dividendos, com aquilo que eu faça com o dividendo, vai definir se efetivamente eu vou beneficiar do efeito de capitalização ou não. Certificados do Tesouro, poupança crescimento. Também os juros são colocados depois na conta, portanto a pessoa tem de reinvestir manualmente. Fundos de investimento que distribuem os dividendos ou ETFs de distribuição. Volto a dizer que quer seja no modelo de distribuição, quer seja fazer o efeito de capitalização de forma automática ou manual, e estou a usar, atenção, isto não é um termo técnico, não é? Só vos estou a explicar para vocês entenderem que sempre que ouvem falar de juros compostos, sempre que ouvem falar de efeito de capitalização, o que está a acontecer é um cálculo de juros sobre juros. E relativamente aos impostos, amigos, pagam uns, pagam outros. Há um diferimento no tempo quando se está a fazer aqui o efeito de capitalização, mas you can run but you cannot hide. Os impostos, não é? Há duas certezas no mundo, é a morte e os impostos, portanto não vão fugir deles. E pronto, era isto, tinha para vos trazer mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Relembrar quem quiser inscrever-se no curso do Zero à Liberdade Financeira 2.0, onde abordamos profundamente muito mais estes temas. Tem um link na descrição. Aproveitar como sempre para reforçar e reiterar o agradecimento pelo vosso carinho, mensagens, partilhas. Agradecer também a todos os alunos que têm continuado a partilhar as suas transformações. Já sabem que podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram. Eu deixo sempre os links na descrição do episódio. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma na qual estiverem a ouvir. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go!